Se você tem o mínimo de noção de como o mundo dos animes e dos mangás funciona, você provavelmente já se deparou com alguma fake news sobre alguma obra que você gosta muito na internet ou em algum canto das redes sociais, certo? E hoje, como está no título do vídeo, eu tenho a proposta que eu quero fazer a vocês de me acompanhar nessa jornada onde a gente vai desmentir algumas das maiores fake news que a comunidade otaku, comunidade aí dos nerds, galerinha aí que curte animes e mangás, anda espalhando pela internet. Então já vai deixando o like, compartilha o vídeo e se você se sentir à vontade para isso, por favor, escreva sua opinião nos comentários e vamos nessa. E o primeiro caso aqui da nossa listinha é Fairy Tail. Pois é, Fairy Tail, um shonen que muita gente ama, é uma obra que ela teve muitos altos e baixos, na minha opinião, particularmente falando, eu acho que foi mais baixos do que altos, mas tinha um detalhe em Fairy Tail que fez com que muitas pessoas acabassem inventando uma fake news imensa sobre essa obra. Mas que detalhe é esse? Por que Fairy Tail sofreu tanto com essa questão das fake news? Porque no início, quando Fairy Tail estava ali nos seus primeiros capítulos de publicação, essa obra tinha uma arte muito, mas muito parecida mesmo com One Piece, que é uma outra obra feita pelo Eiichiro Oda, que você com certeza já deve ter ouvido falar se você não estava morando numa caverna. Ah, mas ter uma arte parecida com a arte de outro autor não é crime. Sim, vocês estão certos, totalmente certos. Isso não é crime e também não foi o único motivo que fez as pessoas torcerem o nariz para Fairy Tail. Fairy Tail não possuía apenas uma arte parecida ou que lembrasse a One Piece. O maior problema mesmo foi quando os leitores do mangá e fãs do anime começaram a perceber que existiam muitos personagens em Fairy Tail que pareciam que foram inspirados ou até, entre aspas, plagiados de obras mais famosas. Nós temos, por exemplo, Guildarts, Kageyama ou a própria Lucy, que, sendo bem sincero, se você me disser que essa garota não é a cara da Nami, tu tá de sacanagem, né? Vai no oftalmologista. E como se isso não bastasse, as capas dos volumes dos mangás de Fairy Tail começaram a apresentar já desde cedo cada vez mais e mais personagens, que é algo que a gente via com muita frequência nas capas dos volumes de One Piece. E aí, os fãs, obviamente, abriram logo o olho, acharam um pouco esquisito, mas era inegável que tinha muitas semelhanças entre essas duas obras. Muitas mesmo. Então, o fandom de Fairy Tail, vendo que a obra favorita deles estava sofrendo um hate imenso na época, estava sofrendo vários ataques, e o Hiro Mashima estava sendo acusado de plágio por vários leitores de mangás ao redor aí do mundo, o fandom de Fairy Tail decidiu, assim, criar uma fake news incrível. Eles simplesmente surgiram com uma história falando que o Hiro Mashima e o Eiichiro Oda não eram só amigos, como também ambos trabalharam como assistente do autor de Samurai X, Nobuhiro Watsuki. O que era uma tremenda mentira, porque o Hiro Mashima já disse em várias entrevistas que ele nunca foi assistente de ninguém e que todas as habilidades que ele tem hoje como autor de mangá
são dele. Ele aprendeu tudo por conta própria, o que é um mérito enorme, porque o cara tem uma arte muito boa. E essa fake news, ela foi até bem inteligente, se parar para pensar, pelo fato de terem alterado a verdade. Como assim? Hiro Mashima nunca foi assistente de ninguém, certo? Porém, Eiichiro Oda, sim. Eiichiro Oda trabalhou junto com Hiroyuki Takei, que é o autor de Shaman King, como assistente do Nobuhiro Watsuki. Ele, sim, trabalhou como assistente junto com o colega em outra obra para outro mangaka. E se você não acredita em mim, você pode pesquisar por conta própria, é claro, mas você também pode dar uma olhada na coletânea de one-shots que o Mashima publicou, chamada Mashima En. É uma coletânea que consiste em 2 volumes, onde ele tem várias histórias curtas que ele fazia bem no comecinho da carreira dele, e lá tem algumas informações sobre a vida dele antes da fama, sobre a vida dele antes de se tornar quem ele é hoje. E lá, Mashima deixa claro que ele chegou aí para uma faculdade de mangá, mas não gostou do ambiente, não gostou muito das pessoas, que o pessoal parecia que não estava muito preocupado em desenhar e tudo mais, e achou que seria melhor vazar. E aí ele desistiu da faculdade de mangá, o cara simplesmente desistiu, ele tacou foda-se pra tudo. E acabou meio que evoluindo por conta própria. O cara é um verdadeiro Pokémon. Parabéns, Hiro Mashima. Ah, mas como é que surgiu então essa fake news? A gente sabe que o fandom começou a espalhar essa notícia por aí, mas por que fizeram isso? Simples. Na tentativa de tirar essa história de que ele estava sendo plagiador, eles começaram a inventar essa história, né? Começaram a vir com esses rumores aí, essas coisas. E vocês sabem, na internet, basta você jogar uma fagulha no chão que isso logo vira um incêndio florestal enorme. Então, rapidamente começou a se espalhar. Ninguém foi atrás de fonte nenhuma, muitas pessoas nem sequer sabem da existência do Mashima En ou leram outras obras sem ser Fairy Tail do Mashima. E, bem, o boato ficou no mundo. Até poucos anos atrás, inclusive. Que hoje em dia eu acho que a maior parte das pessoas já tá com um pouco mais de noção e estão mais ligadas nessa primeira fake news aí. Nosso próximo caso de fake news que a gente tem aqui é um caso bem famoso. Eu acredito que seja até mais famoso do que o caso do Hiro Mashima, inclusive, que é Yoshihiro Togashi, autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, é um preguiçoso. Cara, essa fake news, olha, tem que bater palma pra essa. Essa fake news surgiu porque desde a época de Yu Yu Hakusho, que foi o primeiro sucesso que o Togashi conseguiu emplacar, ele teve uns probleminhas durante a publicação dele. Porque imagina só, você tá com um sucesso na Shonen Jump, que é tipo simplesmente a maior revista do Japão, publicando mangás. Você tá numa época ali em que, cara, a tua obra foi considerada parte da Era de Ouro, junto com Dragon Ball, Slam Dunk e outras obras. Imaginem a pressão que o Togashi sofria dia após dia, semana após semana, mês após mês. Ele tinha que entregar toda semana um capítulo novo, ele tinha que entregar capas coloridas, ilustrações, é muita pressão. Isso fez com que Togashi, aos poucos, fosse desanimando de Yu Yu Hakusho num ritmo absurdamente grande, a ponto do cara não querer terminar o mangá. Ele inclusive queria terminar durante o arco do Torneio das Trevas, para vocês terem noção. A Jump, vendo que ele estava a ponto de desistir e provavelmente ele iria realmente acabar Yu Yu Hakusho de uma hora para outra sem falar mais porra nenhuma, falaram para o editor dele, ter uma conversa com ele, e assim o editor conseguiu convencer o Togashi a terminar o mangá de uma forma bem mais rápida do que planejada. E, bem, o mangá terminou meio que vazio. Claro, você pode ter gostado do final do mangá, pode ser que você achou que não foi nada demais,
que foi um final ok, mas muita gente não se sentiu assim. Anos depois, ele pegou e começou a fazer um outro mangá. E esse você também deve conhecer. Hunter x Hunter, que é simplesmente a maior obra dele, inclusive superando o Yu Yu Hakusho. Togashi tava numa vibe, cara, que vocês não têm noção. Tipo, a Jump tava botando ele lá no alto. O cara conseguiu mais um sucesso depois de Yu Yu Hakusho. E no início, ele desenhava sem problemas, ele não tava com problema nenhum. Mas ao decorrer da publicação de Hunter x Hunter, Togashi começou a perceber que algo não estava certo. Ele começou a sentir que a coluna dele estava, vamos dizer, meio que falhando, né? E isso começou a preocupar ele. Logo, ao decorrer de mais e mais capítulos e ao decorrer dos anos de publicação, Togashi começou a sentir uma dor crônica na coluna, mas foi crônica assim, brabo. É papo do cara ter que deitar no chão para desenhar. Se liguem nisso. Obviamente que isso começou a afetar o mangá, com hiatos cada vez mais frequentes, coisa que no início era papo de talvez 1 ou 2 semanas, 2, 3 meses, até finalmente alcançar um estágio onde Togashi ficava anos sem publicar um capítulo sequer. Com isso, surgiu uma fake news, que é o motivo da gente estar aqui falando sobre isso agora. Em algum momento, vazou uma foto do Togashi jogando na casa dele, né? O que ele estava jogando? Dragon Quest, Final Fantasy. Com isso, os fãs começaram a espalhar por todos os 4 cantos da internet que o Togashi era um tremendo de um filho da puta preguiçoso. O que complicou as coisas, porque imagina só, o cara tá com dor nas costas, cara. Ele tá com problema de saúde. Então ele não pode jogar videogame? O cara não pode sentar pra curtir um pouco? Parece que os fãs de Hunter x Hunter não acham que você tenha o direito de poder jogar um joguinho, curtir aquele videogame quando você tá doente, né? Parece que é crime, é errado, é proibido. Não pode de jeito nenhum. Essa fake news do Togashi, ela também acabou ganhando muita força, ela foi mais impulsionada na internet, justamente por uma imagem que circula por aí até os dias de hoje. Se você procurar, você com certeza vai achar, mas eu vou deixar aí no vídeo pra vocês, que ele tá deitado no chão, num quarto totalmente bagunçado e curtindo o joguinho dele. Então isso deu mais credibilidade, isso impulsionou, isso alavancou ainda mais a história de que ele é um puta preguiçoso que não tá a fim de trabalhar. E isso chegou num ponto que até mesmo usaram isso meio que como uma inspiração, eu diria, para criar um personagem no anime e no mangá de Bakuman, que é o Kazuya Hiramaru, que na história do mangá ele era um assalariado e simplesmente num dia, durante a volta para casa, dentro do metrô, lendo uma Jump, ele decidiu que poderia ser um mangaka, que é um pouco parecido ali com o que aconteceu com o Togashi, né? Que queria ser professor, ele tinha esperanças de ser professor na época que ele estava na universidade, e durante a faculdade ele acabou enviando uns trabalhos para Jump, uns one-shots, e aí surgiu o gênio. E a última atualização assim que a gente teve sobre o caso do Togashi foi no ano passado, quando ele apareceu simplesmente do nada no X, né, no falecido Twitter. Ele criou uma conta, começou a publicar lá vários rascunhos de páginas que ele estava trabalhando e ilustrações de Hunter x Hunter. E, cara, vocês têm noção que o cara surgiu do nada na internet, assim, e em papo de 2, 3 dias, o cara já tava com, eu nem sei quantos milhões de seguidores. Vocês têm noção disso? Você pode até falar que a arte dele não é lá essas coisas, você pode falar o que você quiser. Agora, taxar o cara de preguiçoso é de fuder. O terceiro caso nessa lista aqui vai para o meu autor favorito
de mangás. Esse aqui é um caso parecido com o do Togashi, então eu não vou precisar falar muito, que é Kentaro Miura, autor de Berserk. Assim como o Togashi, o Miura acabou tendo muitos hiatos durante a publicação de Berserk. Ele ficou também anos e anos, cada vez mais tempo, a cada vez que ele entrava em hiatos, ele foi estendendo esse tempo, e isso foi ficando bem desagradável para os fãs. Se você acompanhava Berserk na época que Miura estava vivo, você sabe o que é sofrer, o que é esperar mais de 2 anos às vezes, até ele publicar um novo capítulo. Logo começaram a taxar o Miura como preguiçoso. É claro, não tinha outra palavra, tinha que ser preguiçoso. Mas por quê? Por que taxaram ele de preguiçoso assim do nada? Simplesmente porque na época, isso também foi uma puta coincidência talvez, em que ele estava em um hiato, ou prestes a entrar num hiato. Ele comentou em uma parte na Young Animal, que é a revista onde Berserk é publicada, que tinha comprado o novo jogo de The Idol Master. E meu amigo, isso estourou assim de um jeito. Isso tomou conta da comunidade. A quantidade de gente xingando Miura de tudo quanto é coisa possível, falando que ele abandonou Berserk pra ficar jogando o joguinho. Isso foi... O Miura não abandonou Berserk, ou então entrava em hiato por causa disso. Se você leu Berserk, se você teve o mínimo de contato com essa obra, você sabe o porquê dele entrar em hiato com frequência naquela época. Berserk é um mangá, é uma obra com um nível de detalhamento, um nível artístico que, porra, desculpem o palavrão, mas puta que pariu, cara. Se você não consegue entender que o cara precisava de tempo para desenhar cada coisinha dessas, olhem essa imagem aqui. Olhem esse quadro, esse painel aqui do mangá desse dragão na torre, onde tem cada escama desse dragão desenhado, cada telha dessa torre desenhada. Entenderam? Isso era Berserk. E isso não era algo exclusivamente só da parte artística. O mangá tem uma narrativa, a história ela é tão bem planejada porque Miura lia e relia a sua história. Ele trabalhava cada ponto para não deixar furos, para não deixar buraco, para a obra não ficar parecendo um queijo suíço. Quando você, da próxima vez, taxar algum artista de mangá de preguiçoso, me faz um favor. Lembra do Kentaro Miura, o saudoso Kentaro Miura, e lembre também do Togashi. E o próximo caso, e último também, é uma obra que ela é uma das minhas favoritas, mas infelizmente eu sei que ela tem um monte de furo, eu sei que a obra ela acabou decaindo num determinado ponto da história, mas eu tenho um carinho muito grande por essa obra, que é Naruto, de Masashi Kishimoto. E entre todas as obras que eu citei aqui nessa lista até agora, Naruto com certeza foi a que mais sofreu com fake news e sofre até hoje. A fake news que anda circulando com muita força na internet, né? Tipo, muita força mesmo. Você toda hora acaba vendo isso. E isso não só no Brasil, beleza? Isso também é na gringa. Os americanos e galera de outros países também estão compartilhando isso a rodo. Tipo, virou uma febre espalhar essa fake news. É a fake news que circula em relação a essa ilustração aqui, o time 7. Mas o que tem de errado com isso? É só o Naruto, o Sasuke e a Sakura, com um visual um pouco diferente. Então, qual é o problema? O problema, meus amigos, é o seguinte: em algum determinado momento, eu não sei dizer quando que isso aconteceu, alguém simplesmente teve a brilhante ideia que essa arte aqui é, na verdade, um conceito. É uma arte conceitual de como os protagonistas do mangá eram no início da história. Que era uma espécie de
primeiro visual, primeira versão do time 7, como eles deveriam ser. Galera, isso não é de forma nenhuma uma arte com um conceito primário ou algum tipo de rascunho ou algo assim, ou ideia rejeitada que o Kishimoto depois acabou mudando para aquele que a gente conhece hoje. E essa arte ela foi publicada no Livro Secreto do Guerreiro, que é um guia de Naruto que foi publicado aí alguns anos atrás, e logo no início a gente tinha essa imagem nesse guia. É simplesmente só isso, galera. É uma ilustração que o Kishimoto fez com um estilo um pouco diferente, do mesmo jeito que tem outras artes onde nós temos um Naruto mais roqueiro, o pessoal com um visual mais punk, tem o time 7 fazendo cosplay de cowboy no deserto, em cima de cavalos. Tem vários tipos de artes diferentes, o que é completamente normal em quase todos os mangás, todas as obras que você for ler. O autor brinca um pouco com o estilo dos personagens para poder variar. É quase um what if, entenderam? E bem, galera, não tem muito mais o que falar, é só isso. E essa última questão estava me incomodando bastante, porque esse tipo de fake news se espalha na internet como verdade absoluta. E os fãs mais novos acabam não sabendo o que é verdade e o que não é, e ajudam a espalhar essas mentiras pela internet. E os conceitos reais de como o time 7 era para ser no início, você consegue ver logo no início do mangá. Nos primeiros volumes ali, sempre tinha alguma página especial, alguma página extra com algum detalhe, algum acontecimento, alguma coisa que o Kishimoto contava sobre a produção de Naruto, sobre os assistentes dele ou sobre o passado dele mesmo. E aí agora na tela, esse conceito que vocês estão vendo do Naruto é o conceito real. Essa foi a primeira versão do Naruto e, diferente do que muitos acham, não, ela não foi criada especificamente para a série Naruto que a gente conhece hoje, e sim para um one-shot, onde o Naruto não era portador da Kyuubi, ele não era um Jinchuriki, ele era filho da Kyuubi, inclusive podendo se transformar numa mini raposa. E nesse one shot vale também citar que a ideia era totalmente diferente, beleza? O Naruto ele tinha uma moto, ele usava sapato, era bem diferente. Já os designs do Sasuke e da Sakura eram mais parecidos com o que a gente conhece hoje em dia. Eu acho que o da Sakura ficou basicamente a mesma coisa, mas o design do Sasuke teve uma pequena alteração só. Ele usava uma espécie de colar, algo que lembrava... parecia que corria assim um pouquinho para um lado meio xamânico da coisa. Mas aí depois, quando a série começou e Naruto começou a fazer sucesso e tudo mais, o Kishimoto simplesmente deixou esse colar para lá e acabou usando o design que a gente conhece hoje em dia. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, ajuda o canal aí. E logo logo nós teremos mais um vídeo. Falou!